ali que é o meu lugar, Isso é sabe? importante. Igual eu vejo o pessoal doido pra ganhar um Vale Night, né? Eu quero sair de casa e quero ficar longe de todo mundo. Eu já sou o contrário, eu quero estar dentro de casa com a minha família. Sim. Então, e ela também é do mesmo jeito, né? A gente gosta de estar ali, gosta de estar com os meninos. Então, acaba que a gente incorporou tanto que pra gente não tem nada... A dinâmica fica tranquila. A dinâmica ficou tranquila. E eu fico impressionado, assim, os meus filhos, eles têm consciência também de que isso é uma realidade. E eu fico bobo, assim, às vezes, como é que a criança, ela consegue entender muito facilmente certas coisas e somos nós, os adultos, que complicamos um bocado delas. Sim. E com relação ao autismo, tem vários equívocos no mundo, na sociedade. E eu acredito que vocês já devem ter enfrentado, né? Se a dinâmica do lar, ela tá bem estabelecida, a dinâmica na sociedade, né? Com tanta coisa ao nosso redor, acaba dificultando outras, né? Vocês já enfrentaram, ou pelo menos conseguem apontar esses equívocos, né? Que existem na sociedade a respeito do autismo? Sim. As pessoas não têm muita informação. E isso foi uma coisa que foi a pior, assim, depois do diagnóstico, em falta de informação mesmo, assim. Você tem que buscar apoio e tem muita coisa errada na internet, muita desinformação. E eu, por exemplo, comentários, né? Quando eu tinha que falar que por que meu filho era um pouco diferente, porque ele era autista, aí eu já escutei assim, não, mas autista não parece, ele não tem cara de autista. Aí eu já tive que explicar, não, mas o autismo não tem uma... características físicas uma diferentes. Aparência, não, né? você pode, inclusive, estar convivendo com algum autista aí, de nível de suporte 1, uma pessoa que já está mais apta a conviver com as pessoas, desenvolver suas habilidades, trabalhar, e talvez você não saiba. Então, existe isso. As pessoas, às vezes, acham que é doença, e cada vez mais tem informação errada. Uma coisa que eu acho muito ruim é quando acham que a gente não está sabendo educar o filho. Exatamente. E eu acho que esses comentários, para mim, são os piores, pessoalmente, né? A pessoa ela não quer saber dos pais, né? Ela olha e fala, aqueles pais ali não sabem educar direito aquele menino, olha o que ele faz. Mas eles nem sabem o que está acontecendo, né? Sim, são equívocos terríveis. Quer dizer. Cuidar do filho dos outros é muito fácil, né? E aí tem um monte de especialista nisso. Isso é uma dificuldade, sim, porque, como a gente já relatou, o Matheus tem alguns comportamentos que ele não entende as coisas e ele tem esses comportamentos. E também, às vezes, por exemplo, ele fica irritado e a gente percebe que ele fica irritado pelo fato da gente não entender ele. E aí ele fica irritado e ele vem e bate em mim. Ele vem e me bate aqui no peito, bate no meu rosto, mas é como se ele estivesse dizendo assim, me entenda. Uhum. Só que eu não estou dando conta de entender, porque ele não verbaliza, né? Sim. Então tem esses comportamentos, às vezes não, né? Ele não entende que ele tem que ficar sem gritar. Por exemplo, quando a gente está no ambiente da igreja, a criança... É uma criança, a gente sabe que vai fazer barulho, mas tem um limite ali, né? A gente tem que controlar. A gente é plenamente consciente disso, a gente faz isso com eles. Eu acho que a gente é até rígido demais. Mas o Matheus não entende. Eu falo com ele, Matheus, não pode gritar. Ele vai gritar, né? Uhum. Do mesmo jeito. Então, existem essas situações aí no dia a dia, na rua, na loja, no supermercado, no restaurante. Ele não come como a gente, como o Daniel, né? Ele prefere as coisas crocantes, mais torradas, mais escurinhas. Então a gente compra alguma coisa e a gente tem que ficar quebrando para ele. Se ele pegar uma batatinha, ele vai enfiar ela toda na boca. Pode engasgar, vomitar com aquilo, né? Uhum. Então a gente compra e pica tudo para ele, bonitinho, e serve para ele. E as pessoas ficam olhando isso sem entender o que está acontecendo. Então esse é um problema. Um outro problema muito grande com relação à alimentação é que as pessoas não entendem, acham assim, deixa ele sem comer que ele vai comer, né, o que vocês derem. Uhum. E não é assim, né? Ele não vai comer. É diferente da criança que está fazendo uma pirraça, alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu até vi um médico especialista em autismo falando uma vez a respeito disso, não é assim, deixa sem comer que vai comer, e ele estava dando um exemplo. Você gosta muito de macarrão, e eu vou te servir uma sopa de parafuso.
Vou te deixar sem comer, você vai ficar sem comer, mas a sopa tá ali. Você vai comer a sopa de parafusos? Não vai comer, aquilo é impossível. E para eles é impossível por conta da questão da sensibilidade, né? Entre outros fatores, a sensibilidade. Ele, no caso, ele tem muita sensibilidade oral, né? Com relação ao paladar, esse tipo de aspecto. E aí ele não come mesmo. Às vezes ele nem toca. Se a gente mostrar alguma coisa para ele, cozinha um brócolis ali e mostra para ele, ele nem toca. Ele vai pegar na minha mão e afastar a minha mão. Olha. Ele não encosta, né? Então, que aí tem a questão sensorial aqui das mãos também, né? Então tem esses aspectos. E tem um aspecto que as cidades não estão preparadas, né? Aqui, por exemplo, em Valadares, a gente tem problema, e não só a gente, todo mundo com escola. As escolas não estão preparadas para esse público. Já ouvi falar sobre isso já. Nenhuma está. E a gente fica se perguntando, até quando? Né? Porque o número de diagnóstico está cada vez maior, um número crescente de crianças que precisam de uma atenção. Então, isso preocupa muito a gente, né? E faz a gente tentar estratégias junto com a escola, de tentar ajudar, pensando inicialmente no nosso filho, mas a gente sabe que vai servir para outras crianças, né? Sim, isso é muito importante, porque a dinâmica de vocês no lar está bem estabelecida, mas vocês vivem em sociedade, né? Tem uma série de coisas das quais vocês participam, né? A escola, a igreja, trabalho. E essa participação, né, da sociedade para ajudar, isso é muito importante, até para trazer um alívio para vocês também, né? Com certeza, porque isso ajuda muito. Tem tem uma realidade nossa, né, para a gente que é ali da primeira igreja, que talvez muitas outras igrejas não têm, né? A gente tem uma sala lá que foi pensada nisso. Sim. E quando eu ouvi falar sobre isso a primeira vez, eu pensei justamente isso. Vamos fazer o que ninguém está fazendo, então, né? Vamos ter algo que a gente possa não só trazer a comodidade, mas ajudar o pai e a mãe. Porque a gente sabe da realidade, né? A gente não vai se incomodar com uma criança gritando dentro da igreja, de hipótese alguma. Mas ter um espaço para ajudar vocês deve ser muito importante, né? Sim, e Mateus já usou o espaço. Usa constantemente. Constantemente. É porque quando estamos dentro do templo e o Mateus começa a gritar, quando eu percebo que não vamos dizer manha, porque a médica ainda falou, tudo tem a ver com autismo. Mas ele está gritando porque ele está querendo alguma coisa, ele está vendo alguma coisa, eu ainda tento permanecer. Mas existem momentos que o ambiente está incomodando ele. Sim. Seja algum barulho, alguma coisa que está muito para ele visual. Então, eu também entendo ele e tenho que retirar ele do local. E algumas vezes ele desregula tanto que aí ele se joga no chão, aí eu tenho que sentar no chão perto dele para tentar acalmar. E aí algumas vezes eu já levei ele para essa sala e aí a gente permanece lá um tempinho, na hora que ele regula, aí eu saio de lá. Isso que chama, uma sala de regulação mesmo, né? E vou com ele para algum ambiente. E são coisas pequenas. Um episódio que aconteceu, a gente estava indo para a igreja. E aí aquela rua de trás, eu não sei o nome dela, para entrar no estacionamento... Prudente de Moraes. Ela estava bloqueada. Então eu precisei dar uma volta. Mas ele sabe o caminho. Ele sabe perfeitamente. Quando eu virei o carro para dar a volta, ele desregulou completamente. A gente chegou na igreja e ele já foi direto para a sala. Direto para a sala. Porque ele já estava desregulado. Se eu busco na escola, entro com o carro, aponto o carro para a garagem, mas tem alguém saindo e eu vou dar um ré para deixar a pessoa sair... ele já desregula dentro do carro, ele é pra frente, eu tô indo pra minha casa, eu não posso voltar. Então ali já dá um problema doido, sabe? Então são esses detalhes, uma rigidez de comportamento, né? Mas não só a sala que a primeira igreja oferece, né, e montou e tem trabalhado, como todos vocês, né, o conselho, os líderes, o departamento infantil, tem feito muitas coisas que têm ajudado bastante. E às vezes o simples fato de conversar já ajuda muito, sabe? De tirar o pai, tirar a mãe daquela atenção, daquela tensão sobre a situação, que já ajuda muito. E a primeira igreja tem nos ajudado muito nesse aspecto, sabe? E a gente fala de coisas simples, né? Se alguém for lá na igreja e ver a sala, vai ficar impressionado. Vai dizer assim, é isso aqui? Sim. Porque não é uma coisa mirabolante, de outro mundo, é uma coisa que é possível. Eu acho que isso que
para mim é muito importante, sabe? É algo possível, né? Dá para fazer e acompanhado da compreensão das pessoas, né? Que, igual você falou, às vezes a gente não tá querendo nada a não ser assim, tá tudo bem? Isso. Pelo menos uma conversa, né? É verdade. Isso já ajuda demais, isso muda a vida da gente, né? E uma coisa muito importante, que como eu falei, que lá no início a gente não existia muita informação. A gente está engatinhando ainda, mas já avançou um pouco. E falar sobre isso, não só dentro da igreja, né, levar para a escola, no caso assim... Falta muita conscientização, isso, né? a respeito do que é o autismo, para as pessoas entenderem. Já mudou, a liderança lá da igreja tem conversado um pouco com os membros em alguns momentos, explicando o que é o autismo, o que acontece com a criança. Os olhares já mudaram. Porque, assim, eu não condeno as pessoas, porque eu também não conhecia o autismo até ele chegar na minha casa. Entende? Você não conhece, você vai buscar entender, ou seja, faltou informação. Né? Eu não tinha ouvido falar ainda. Talvez se eu já tivesse conhecido, né, eu ia entender um pouco melhor no início. Mas as pessoas recebendo essa informação, elas já... Quando eu tiro o meu filho da igreja, que ele está gritando, aí ele chega lá na porta, ele se joga no chão, eu já percebo assim que as pessoas estão olhando com um olhar diferente, já de empatia, e não de, nossa, que menino pirracento, entende? Então, a informação é muito importante. Isso faz uma diferença enorme. E nós, como pais, passar isso também para os nossos filhos, né? Lá em casa, a minha filha é apaixonada por criança, então ela já tem, assim, toda uma... Ela sabe o que é e já sabe tratar da maneira que deve tratar. Então, para criança é muito simples, né? Se a gente começar lá desde o início, já ajuda bastante. Né? Exatamente. Gente, a gente vai chegando no final aqui e foi muito bom conversar com vocês. Eu acredito que esclarece muita coisa, ou pelo menos desperta a curiosidade das pessoas e ajuda outras também. E aí chega um momento em que vocês vão ajudar alguém. Porque nessas histórias eu tenho gostado de pedir às pessoas para falar como se estivesse falando com uma pessoa que está passando pelo mesmo problema. Talvez algo que vocês gostariam de ter ouvido, algo que vocês gostariam de ter experimentado e hoje experimenta. E talvez para um pai e para uma mãe que está em casa pensando assim, eu descobri essa semana que meu filho está nessa situação, o que eu faço? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa pessoa, independente de onde ela estiver agora, e que possa encorajá-la, ou pelo menos confortá-la nesse momento. Então, eu não consigo, assim, dizer para você o que eu gostaria de ter escutado naquele momento. Eu acho que faltou muito isso, uma conscientização geral, né? Porque aí a gente estava com uma coisa que nós também não sabíamos lidar, estávamos aprendendo e ninguém também sabia. Então, se tivesse mais informação, se as pessoas falassem mais a respeito, teria facilitado um pouco as coisas. Agora, para a pessoa que está recebendo o diagnóstico, eu falo para ela que não posso dizer que vai ser fácil, não é. Não é fácil, você vai ter que lutar diariamente, mas é possível. E fica mais fácil quando você vive um dia de cada vez. Essa frase eu não escutei, não tem muito tempo, foi recente. Viva um dia de cada vez. Porque Deus, ele não perde o controle de nada e ele vai estar sempre te ajudando, principalmente quando você coloca os joelhos no chão. Então é o que eu tenho feito constantemente. Eu tenho buscado a Deus e ele tem me respondido. Ele tem, em momento algum, ele nunca desamparou o Mateus. Também escutei isso. E não veio nada menos do que o reverendo Jack Stone, que um dia eu procurei ele, e isso eu falo para as pessoas, procure ajuda. No momento que você não estiver dando conta, procure ajuda. E eu procurei ele em um momento que eu estava me sentindo impotente, assim, que eu achei que eu estava fazendo pouco por ele, porque a gente passa por essas situações. Sim. E aí ele falou, Fernanda, algum momento Deus desamparou o Mateus? Olha para trás, assim. Aí eu falei, não tem um momento, ele sempre esteve com ele e conosco. Então confia, leva sempre os seus problemas para Deus e busque ajuda se você achar necessário.
Amém. Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que os pais, né, principalmente a família próxima, a gente não deve nunca negar a situação. É muito comum receber o diagnóstico e negar, né? Ah, não, meu filho tem isso não, ele só é um menino tímido. Não é por aí, eu acho que vale a pena investigar. É claro que a gente conhece os filhos, né, sabe o que tem dentro de casa, mas é muito comum a pessoa negar a hipótese, né, e não se dedicar, e aí cria uma situação muito difícil dentro de casa. Então eu acho importante isso, reconhecer que existe algum problema e que a gente precisa investigar e procurar sanar essa situação, né? Eu não lembro de nada que alguém pudesse ter falado que me impactasse, até porque a gente fica tão preocupado que a única coisa que eu lembro de escutar tem que tratar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, realmente, eu não lembro de ter ouvido uma palavra assim, de apoio, né? Uma orientação que fizesse realmente diferença para mim, mas sempre fomos muito atentos ao que fazer, né? Busca isso, busca aquilo. E é como a Fernanda disse, né? A gente tem que ter essa certeza de que Deus é soberano, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, mas Ele sabe, né, o que está acontecendo e usa tudo da vontade dEle para controlar assim, direcionar as nossas vidas, moldar a nossa personalidade, né, o nosso pensamento. O Mateus é uma bênção, né, um menino amoroso, muito, eu chamo ele de gato de fazenda. Sabe aquele gato que você chega na fazenda e ele vem te esfregar? Uhum. O Mateus é desse jeito, ele vai procurar seu colo, ele pode nunca ter te visto, mas ele quer seu colo, ele quer contato, sabe? Uhum. Ele é muito carinhoso, então é uma bênção, né? E ensina muita coisa pra gente. Então, o recado é esse, confie em Deus, né? Que tudo tá na mão dele, tudo vai dar certo, por mais árduo que seja o caminho, vai dar certo. Né? A gente não pode desesperar. Ele é criação do próprio Deus. Sim. Então, é isso que eu falo também para as pessoas. Não se envergonhem, mas de forma alguma. Ele é criação do próprio Deus, então ele é perfeito do jeito que ele é. A gente vai caminhar para tentar ajudá-lo a desenvolver as habilidades necessárias, mas que ele é muito amado, ele tem mudado as nossas... Deus tem agido através dele. E nos transformado. Desculpa, eu tô balbuciando aqui, porque eu ia falar isso e me fugiu. Uma grande preocupação que a gente tem justamente essa, que o Mateus seja capaz de compreender esse grande Deus que a gente tem, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem se esforçado e a gente deseja isso, que ele compreenda, que ele reconheça que nosso Deus é o único e poderoso Deus, que Jesus é nosso Rei, nosso Salvador, né? Então a gente tem muita preocupação com esse aspecto, né? Não sabemos se ele já tem e quando isso vai chegar, mas a gente sabe que vai chegar. A gente tem essa fé, essa esperança. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós que agradecemos. E continuem firmes. Obrigado. Graças de Deus. E você ficou com a gente até aqui, também o meu agradecimento. Que Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo programa.